Presidente, eu concordo muito contigo em relação à questão técnica, em relação a como o Inter entrou em campo, principalmente no primeiro tempo, com o Pesolano, com as ideias dele de jogo. A gente comentou, conversou sobre isso um dia ainda, sobre o Vitinho como atacante. A gente conversou sobre isso, que a gente entendia que não tinha como o Vitinho ser o atacante, não tinha quem criava para isso. E ontem o Inter ficou com três jogadores à frente, três velocidades, nenhum para pensar, nenhum para encaixar espaço. Muitas vezes o Carboneiro vinha buscar essa bola, o Bernabé, que são jogadores, o Carboneiro do 1 contra 1 e o Bernabé de buscar o espaço, e o Vitinho também, e não tinha essa cabeça pensante. Isso eu acho que foi um ponto principal no primeiro tempo, onde o Grêmio dominou o jogo. Se tivesse jogador com mais força física lá na frente, com velocidade, podia ter até ganho o jogo no primeiro tempo. Mas eu vou te fazer uma pergunta em relação ao lance. Quem está falando aqui é um volante que eu achei que era para, no mínimo, o segundo amarelo. O pisão, talvez, pode até ter sido involuntário, mas o Carlos Vinícius olha para o Bruno Gomes e solta o braço. Você acha ali que não era para vermelho ali, o segundo amarelo, e poderia mudar a história do Grenal? Não, ontem eu estava assistindo o jogo aqui na minha casa com o D'Alessandro, né? Com o D'Alessandro. E os dois sofrendo, né? Sofrendo pelo Inter. Fernando, vazou um áudio aqui, peço perdão. É. Bom, então, naquele lance, nós discutimos se era lance de VAR ou não. Como era lance de cartão amarelo, não era lance de VAR, mas era lance de segundo amarelo e expulsão clara, né? Porque ele abriu a asa propositadamente e bateu no queixo do jogador do Internacional, o Carlos Vinícius, né? Sem dúvida era um lance para amarelo e um lance para expulsão, não há dúvida nenhuma. O árbitro se equivocou e depois o VAR não é chamado nessas situações por ser um lance de cartão amarelo. Mas realmente houve um equívoco e o Internacional foi prejudicado em função disso. Mas, Magrão, tu me conhece, tu sabe que eu levo muito mais em consideração questões do jogo, né? Claro que um jogador a mais hoje, né, pela intensidade física que acontece, pela movimentação que deve haver, um jogador a mais sempre faz diferença. Mas o Internacional jogou mal, né? Jogou mal, equacionou mal, pensou mal o jogo. O primeiro tempo, com o Bernabé pelo lado direito, o Carboneiro pelo lado esquerdo, o Carboneiro não acompanhava a subida do lateral direito do Grêmio. Isso, até os 20 minutos, ocasionou várias oportunidades de chance para o Grêmio. Não acabou, não criou, mas teve a chance de criar, né? Havia um corredor para o lateral direito, o Diego Caetano, subir sem marcação. O Carboneiro não. A gente sabe que ele não acompanha a subida do lateral. Aí depois, com a inversão do Bernabé para o outro lado, passou a jogar pelo lado esquerdo, aí sim isso aí foi coibido. E no segundo tempo também. Quanto ao Vitinho, eu gosto muito do Vitinho pela dedicação que ele tem, pela atuação tática dele, pela compreensão do jogo. Só que ele é um jogador que não joga de costas, né? É um centroavante que não joga de costas para o gol. E tu jogar de centroavante sendo alimentado pelo Carboneiro e pelo Bernabé, que não são jogadores certeiros, né? Que são jogadores que não têm uma correção nos movimentos, ora fazem uma coisa, ora fazem outra, mas não são jogadores de achar um passe, de achar um bom lançamento. É muito difícil sobreviver qualquer jogador como centroavante, né, como no caso do Vitinho. Então, realmente, a opção do Pesolano, a quem eu elogio muito e de quem eu gosto muito do trabalho, não foi a melhor, né? E colocou pelo lado direito, no lugar do Vitinho, o Caleb, que não tem essa característica, né? Um jogador que não tem intensidade, que não tem força, que é miúdo para ser um jogador um quinto jogador da linha defensiva. Achei uma má alternativa que acabou demonstrando tanto que o Pesolano acabou mudando o time, né? Verdade é que assim, o clássico começou até antes, né, de a bola rolar, com as questões políticas, financeiras, dos dois times, né, crise também futebolística do lado do Grêmio. No caso do Inter, os jogadores nem se concentraram para a partida, incomodados aí com os atrasos, com a contratação de um jogador por muito dinheiro, enquanto os jogadores que estão lá ainda têm coisas a receber. Queria falar um pouquinho de política. Eu sei que você não é candidato, mas quem não tiver a sua bênção não ganha no final. Vim até de vermelho, hein? Não me trata mal. Deixa eu fazer a pergunta. Quem vai ser presidente do Inter no final do ano? Olha, nós não, temos uma eleição, né? Temos uma eleição, mas não há candidatos ainda, né? Os candidatos estão se articulando, apenas o Amarante, José Amarante, que é um candidato de oposição, embora tenha feito parte da gestão no início, né, do mandato dessa gestão, participou de uma chapa para o Conselho Deliberativo,
São colorados aí que estão postulando. O meu movimento, que é o movimento Intergrande, o MIG, né, ainda não lançou candidato. Estima-se que o Roberto Melo seja lançado. Por outro lado, tem um outro movimento também de oposição, onde o Leonardo Aquino, que é um jovem colorado, poderá ser lançado, ainda não está lançado. Então, o processo não se instaurou ainda, né? Acho que nos próximos dias, depois de superada essa fase da Copa do Brasil, provavelmente as pessoas, né, vão começar a aparecer como candidatos. É o que eu estimo. Presidente, vou te fazer uma pergunta, não vou te colocar em saia justa, mas você como hoje fora do Inter, né, mas dentro do Inter, sempre presente pelo teu histórico, por tudo que você representa para o torcedor colorado, né? A tua figura, a tua imagem representa muito para o torcedor colorado. E hoje, como um consultor de gestão de futebol, você acredita numa pacificação dentro do Internacional, visando uma melhora futura? Porque eu já falei isso para você, eu acho que o Inter hoje está desse jeito, talvez por muitas brigas políticas e não deixam o Inter crescer. E você pegou o Inter lá nos anos 2000, o Inter muito mal, talvez numa situação não pior que essa, mas parecida com essa, talvez não tinha essa dívida de 1 bi, mas tinha dívidas, ninguém queria jogar no Internacional, e você pega aquela equipe nos anos 2000 e faz o Inter campeão de tudo, campeão mundial, bi da Libertadores, campeão sul-americano. Naqueles anos 2000 teve uma hegemonia do Internacional no futebol gaúcho e até futebol sul-americano. Em cima disso, vem a minha pergunta, você acredita numa pacificação dentro do clube em pró do Internacional e não dos interesses políticos? Bom, o que nós estamos vendo, Magrão, nesse momento é que a gestão atual, que está já há quase 6 anos comandando o clube, não terá candidato. Dificilmente nós teremos candidatos da situação. Os candidatos que estão aparecendo são de oposição. Eu tenho apregoado aqui nas minhas manifestações, e me dou com todos, né, eu tenho uma ótima relação com todos, que o Inter só tem uma chance. Qualquer dos candidatos que ganhar sozinho poderá ter muita dificuldade, ou terá muita dificuldade, e terá dificuldade muito em cima da desunião que existe no clube. Então, eu apregoo a unidade, apregoo a união. Eu até protagonizei um movimento em que se escolhesse apenas um entre os candidatos e que houvesse pelo menos uma trégua de 3 anos para que o clube se recuperasse financeiramente. É o que eu defendi, mas depois, diante vamos dizer assim, não houve o surgimento de um nome de consenso. E nesse momento tem que surgir um nome de consenso, um nome que seja aceito por todos. Esse nome de consenso não surgiu. E por isso essa tratativa não avançou e agora eu me afastei dessa possibilidade, né? Vou esperar a definição dos candidatos. Eu tenho um movimento, o candidato do MIG será o meu candidato, eu vou votar no candidato do MIG, vou respeitar os demais, né? Porque são grandes colorados, são pessoas que querem o bem do clube, são pessoas que têm ótimas intenções, mas eu vejo que separados, todos eles terão dificuldade e nós ficaremos num limbo sem evoluir, né, com a pressa que a torcida quer. Hoje eu vejo que quem assumiu o clube tem que ter medidas amargas, medidas drásticas, né, de redução da dívida, né, de contratar jogadores que se insiram dentro de um conceito econômico de valores menores, né, praticar valores de 1 milhão, 1 milhão e 200, 800 mil por mês é incabível para o momento internacional. A torcida tem que compreender que o momento é de remédio amargo, é de manutenção na primeira divisão, é de acenar para um time com escassos recursos, né, competitivo, como sempre jogamos, né, o Internacional sempre foi um clube competitivo, mesmo nos piores momentos, mas optando por uma característica de time que não é a que nós temos. Nós temos jogadores miúdos, jogadores pequenos, jogadores que não têm contato físico, né? Enfim, isso não é o futebol do Internacional e não será o futebol que sairá dessa situação. Fernando, você falou sobre a questão financeira e evidentemente que ela não é só um problema do Internacional e falou sobre remédios amargos. Queria saber se você tem conhecimento de um movimento aí de clubes, até originado no Rio Grande do Sul, para tentar um novo acordo com o governo federal para pagamento de dívidas. Essa semana a gente teve o presidente Lula falando sobre a possibilidade de um desenrola
para futebol no Brasil, para clubes, né, associações esportivas no Brasil, e queria saber se você tem conhecimento e como gestor, o que você acha disso? Bom, eu acho que seria mais todas as medidas que vierem em proveito do todo, né, em proveito de reduzir esses problemas financeiros de todos os clubes, eu vejo com bons olhos. Agora, não adianta mais uma vez criar esses mecanismos e os erros reincidirem. Não adianta continuar gastando mais do que arrecada. E a maioria dos clubes, infelizmente, gasta mais do que arrecada. E esse é o grande problema. Então, qualquer medida que venha a ocorrer tem que ser precedida de um condicionamento, de uma regra de cumprimento de orçamento, de cumprimento de receita, de cumprimento de condições que não levem os clubes daqui 5, 6 anos a terem novos problemas, né? Não sei como seria isso, de onde sairiam esses recursos, né, sobre o endividamento. Existe a parte que são tributos, e aí o governo poderia participar, mas existem dívidas privadas, e aí os credores teriam que concordar, né? Então, eu vejo como difícil esse tipo de situação, a não ser que haja um financiamento dessa dívida através de bancos públicos. Isso aí também é uma possibilidade. Eu ouvi falar, em parte, mas não tenho elementos para fazer qualquer tipo de comentário.